Você está dirigindo e encontra uma placa de velocidade máxima. Até quando você tem que manter aquela velocidade? Tem que esperar a próxima placa? No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma coisa que dificilmente você aprendeu na autoescola, caso você tenha feito, porque pouquíssimas pessoas sabem como funciona a regra de quando você não encontra a velocidade e até quando você tem a obrigação de manter aquela velocidade até encontrar a próxima placa. Fica comigo que eu vou te ensinar. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à educação para o trânsito e de formar profissionais para um trânsito mais seguro. Mas antes da gente falar do assunto do vídeo, eu quero que você conheça, se ainda não conhecer, o aplicativo Zapay, que é totalmente gratuito. Você baixa e faz todas as consultas sem pagar nada. O aplicativo Zapay vai fazer um levantamento se existe débitos no seu veículo, pode ser carro, ônibus, caminhão, motocicleta, não importa. A Zapay vai identificando esses veículos, te proporcionar o parcelamento dessas dívidas em até 12 vezes através do seu cartão de crédito. Você só paga se utilizar o aplicativo. Quer desconto nas taxas? Basta usar o nosso cupom MANUAL20 para ter 20% de desconto. A Zapay é um aplicativo, como eu falei, totalmente gratuito e 100% confiável. Para baixar o aplicativo gratuitamente, você tem o link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Confere lá. Muito bem, você está dirigindo ali e encontra a placa de velocidade máxima, por exemplo, de 60 km por hora. Você precisa manter, via de regra, essa velocidade até encontrar a próxima. Encontrando uma com velocidade superior, você está autorizado a aumentar a velocidade. Encontrando uma com a velocidade inferior, você precisa reduzir aquela velocidade. Mas aí você pode perguntar, beleza, professor, entendi. Eu mantenho a minha velocidade até encontrar a próxima placa. Mas e se eu dirigir por vários quilômetros e não encontrar placa nenhuma? O que é que eu tenho que fazer? Eu posso aumentar a velocidade? Via de regra, toda vez que existe uma sinalização, o órgão de trânsito ele vai precisar sinalizar numa determinada distância de uma placa para outra. Mas o que vai acontecer é que muitas vezes você está dirigindo ali e não encontra placa nenhuma. Aí, nesses casos em que você não encontra nenhuma, existe uma regra para você dirigir numa determinada velocidade que eu falo daqui a pouquinho. Então, o que você precisa saber é qual a distância que tem que ter de uma placa para outra para que eu seja obrigado a aguardar e, sabendo que não há aquela placa, eu posso mudar a minha velocidade. Então, é disso justamente que você precisa entender. A primeira questão que a gente precisa diferenciar é se a via que nós estamos transitando se trata de uma via urbana ou rural. A via urbana, normalmente nos conglomerados urbanos, dentro daquela mesma cidade, se subdivide em coletora local, trânsito rápido e arterial. Já as vias rurais, elas são fora desse perímetro urbano das cidades, que são as estradas e também aquelas que ligam cidades a outras, que são as rodovias. A primeira coisa que precisa ser diferenciada é isso. Quando se trata de uma via urbana, a distância máxima de uma placa para outra é de 1 km. Mas é 1 km sempre que a velocidade máxima for inferior ou igual a 80 km por hora. Então, se você está numa via urbana e a velocidade máxima é 80, 70, 60 e assim sucessivamente, a distância entre uma placa e outra máxima é de 1 km. Se porventura for superior a 80, então 90, 100, 110, aí essa distância será de 2 km, até 2 km. Mas essas distâncias são para as vias urbanas. No caso das vias rurais, rodovias e estradas, que normalmente é quando a gente tem mais essa dúvida, quando está viajando, é o seguinte: sempre que a velocidade for inferior ou igual a 80, a distância entre uma placa e outra máxima será de 10 km de implantação. Se a velocidade naquela rodovia, por exemplo, for superior a 80 km, aí essa distância é de até 15 km. Beleza? Você já entendeu que a distância máxima vai ser ali de 1 km, 2 km, no caso de rodovias 10 km ou 15 km, mas você pode perguntar, beleza, e se eu passar por esse período longo, 20 km eu estou dirigindo e não tem placa de velocidade máxima nenhuma, qual a velocidade máxima que eu posso transitar? Aí a gente vai para a regra da velocidade máxima quando a via não é sinalizada. Essas velocidades máximas estão dispostas no artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro. É muito importante você entender que existe a regra
quando a via não for sinalizada ou, nesses casos, não houver uma placa naquela distância máxima que deveria ter outra. Então, se eu estou dirigindo, pegando o exemplo da rodovia, e vejo uma placa lá de 100 km por hora, por exemplo, e eu passo 20 km e não tem nenhuma outra placa, significa que eu vou ter que andar dentro da velocidade máxima para uma rodovia quando for considerada uma rodovia não sinalizada. Que nesse caso específico, se for uma rodovia de pista simples, a velocidade máxima para uma rodovia não sinalizada é de 100 km por hora. Então vamos pegar como exemplo uma rodovia de pista dupla, aquela que é uma separação. Nesses casos, a velocidade máxima, considerando que ela não é sinalizada, será de 110 km por hora para automóveis, caminhonetes e motocicletas. 90 para os demais veículos. Já numa rodovia de pista simples, aí sim, quando não sinalizada, e será o caso quando passar essa distância máxima que a gente falou, a velocidade máxima será de 100 km por hora para os mesmos veículos, automóveis, caminhonetes e motocicletas, e 90 para os demais veículos. No caso de estradas, a velocidade máxima sempre é de 60 km para todos os veículos. Já nos casos das vias urbanas, a velocidade máxima será de 30 para vias locais, 40 para vias coletoras, 60 para vias arteriais e 80 para vias de trânsito rápido, considerando sempre que ela não está sinalizada. Tem muita gente que se confunde com isso. Qual é a velocidade máxima de uma via arterial sinalizada com 50 km por hora? 50 km por hora, só é 60 se ela não for sinalizada. Por incrível que pareça, tem muita gente que acha que isso é estático. Não é. O que conta será a sinalização de velocidade máxima. Somente quando ela não existir é que essas outras regras são aplicadas. Mas conta pra mim, você já conhecia essas regras? Deixa abaixo aí nos comentários, eu estou deixando inclusive outros vídeos aqui do lado do meu rosto para que você possa aumentar o seu conhecimento em relação à legislação de trânsito. Espero que a informação tenha sido útil, a gente se encontra no próximo vídeo.